Fala galera! Sejam muito bem-vindos ao podcast O Mania de Cirurgia, o podcast do Cirurgiando Geral, senhores. Esse aqui é o seu podcast semanal de cirurgia geral. Aliás, é o seu congresso semanal de cirurgia geral, porque aqui a gente discute... também é um podcast. Que também é um podcast. E que aqui a gente discute os mais variados temas da cirurgia, navegando desde temas técnicos até temas não técnicos e muito bate-papo, que é o que a gente mais gosta de fazer, sempre de forma descontraída, não programada e na maluquice, como é a característica nossa. E aí, senhores, como é que vocês estão hoje? Doutor Diego Adão, doutor Adriano Flug, e aí? Tô ótimo, Carlito. Ótimo, feliz, contente de estar com vocês aqui e em discutir mais um tema bom demais, que como vocês já leram aí, segurança em sala cirúrgica, eu acho um tema sensacional. Feliz. E o Flug? Bom. Eu tô bem. Muito bom. Só isso? Mantendo, né, a tradição. Mantendo tonos. Cara chato, fala alguma coisa. Não, tranquilo. Véspera de carnaval. Eu tô precisando de alguns dias pra descansar. Você vai pular carnaval em algum lugar, não? Eu vou longe, cara. Vou na casa da minha irmã, que é em Peca do interior. Uhum. E lá tem uns bloquinhos de criança, né? Mas é bem refugiado, assim. Tem uns cavalos pra andar. Cavalo eu gosto de andar, né, cara? As crianças adoram também. É a melhor coisa, cara. E Cavalo é animal, né? Você não tá pulando bloquinho de rua, Flug? Não, eu vou pular Em só São no Paulo? cavalo. E você, careca, também não? Eu vou pra Recife no carnaval, né? Segura o carnavalesco aqui. Pegar meu abadá. É abadá que chama, não? É. Aquela camisetinha? É. Vou Boa. lá pra... Não, tô brincando. Vou ficar na casa da minha sogra, mas lá é pegado, hein? Carnaval de rua lá não é brincadeira não, viu? Embora tentaram reproduzir um aqui em São Paulo com a Ivete Sangalo, o bloquinho não andava, choveu, inundou tudo. Foi um fracasso, cara. Puta, que merda. É. Mas eu não sou fã não gosto de carnaval não, cara. Também não sou muito fã, não. Muito bom. E aí? Bom, vamos dar sequência aí, né? Alguma coisa da semana pra falar? Que possa interessar os maníacos? Flug, sempre tem boas histórias. Cara, não tenho na correria, cara, porque a semana fica curta, só cirurgia, tem que fazer questão de prova, recurso. Cara, minha vida tá um burocrata do Estado russo, cara. Eu me sinto assim, cara. Essa semana a gente teve um caso super complexo lá no PS. Triste, cara. Chegou um rapaz bem jovem, 30 a mais, com um acompanhamento irregular por conta de uma doença inflamatória intestinal. Acompanhava em outra cidade. A princípio, retocolite ulcerativa. Né? Colono, tudo. E aí ele deu entrada pra gente obstruído. Na imagem tinha uma estenose bem espessada, assim, bem irregular, do cólon direito. Quando eu olhei a tomografia, eu falei, tem cara de NEL, né? Uma carinha de câncer. Mas aí a gastroclínica interrogou se não podia ser uma estenose inflamatória, eles acharam que o perfil tinha mais a ver com Crohn do que retocolite, e ficou naquela... Sabe aquela discussão da doença inflamatória não especificada, que tem a forma típica, tudo? De qualquer forma, quando fomos conversar com o paciente, a gente propôs para ele, né, a colectomia subtotal com uma ileostomia terminal. E ele não aceitou. Ele falou assim, eu não quero estoma. Não quero estoma, não quero estoma, não quero estoma. E aí foi proposto para ele uma tentativa de tratamento não operatório com corticoterapia, que ele aceitou. 48 horas, sem resposta nenhuma, continuou obstruído, sono debitando alto, tomografia mantendo o mesmo padrão de distensão. E aí foi proposto para ele a cirurgia, ele topou. Né? Então seria uma colectomia subtotal. Cara, quando abriu carcinomatose na barriga inteira, você acredita? Lotado. Aí onde que eu queria chegar? Olha que interessante, o que o cirurgião Quantos pensou. anos? 30 a mais, acho que, sei lá. Com certeza menos que 45. Pois até, deixa eu olhar aqui pra falar pra você exatamente a idade, porque eu achei muito jovem, cara. E aí, então a princípio ele não queria estoma. Depois ele aceitou a colectomia subtotal com uma ileostomia terminal para no futuro montar um PAUT leal. Essa era a proposta inicial. Ó, ele é 44. 40 menos, então. 30 mais não, 40 menos. E aí, cara, no intraop, o cirurgião viu aquela carcinomatose toda, ele pensou assim, bom, fazer a coléa oncológica
D2, D3, não vai mudar muito o prognóstico, né? Então não vou fazer. Fazer a subtotal também, não sei se vai ter algum benefício. Que foi, Flug? Tá fechado o áudio. Fez um bypass. Não, aí ele falou assim, eu vou tirar só o cólon direito. Tava fácil tirar o cólon direito. E aí ele optou por fazer o estoma. Ele falou assim, esse paciente já teve uma notícia, vai ter uma notícia muito ruim, que ele não estava esperando. Eu não vou dar para ele duas notícias. Eu não vou dar para ele a notícia do estoma, que ele já não queria, mais a notícia de que ele tem um câncer em fase avançada. Então ele optou por fazer a colectomia direita só, não oncológica, e uma anastomose primária, na tentativa de pelo menos esse paciente fazer uma químio sem estoma e correr no risco da fístula. Aí todo mundo fez assim, essa cara do Flug, será que valeu, não valeu? Estamos no D2, a gente não sabe se foi operado segunda-feira, hoje é quarta. Não sei se vai abrir ou não. Mas aí, por compaixão ao indivíduo, ele não quis dar duas notícias ruins, do tipo, você tá com estoma e agora você tem um câncer avançado. Ele preferiu dar só uma notícia, ou câncer avançado, mas pelo menos o senhor tá sem estoma. O que vocês acham disso? Não tem certo ou errado aqui, né? Tem que Ah, cuidar não, do cara. só a sua opinião. Eu não arriscaria. Não Não? arriscaria, porque uma complicação aqui pode ser letal num paciente já sem. Tudo bem, ele é novo, né? Talvez o motor aguente uma complicação. Mas aqui a ideia é fazer químio quanto antes, né? Você não pode atrasar o cenário de químio, É que isso que eu vai que ele comentei. tem Se uma. fistulizar, se der essência, não vai fazer químio. Vai que ele tem uma boa resposta, né? Eu pressuponho que seja um câncer de colo primário, né? Ainda não há certeza, mas pressuponho que seja isso. Aham, Por isso ele aham. pode responder, né, cara? Pode responder razoavelmente, né? Sim. Pensa igual, Guto? Ou faria o estoma? Ah, cara, difícil, né? Ah, Eu acho que eu considero, eu entendo o que ele pensou, na verdade. Eu consideraria a mesma coisa, eu acho. Mas aí a decisão de fazer ou não, eu acho que tem que passar isso pela cabeça, mas tem que ser bem técnica, né? Acho que você tem que ter uma boa noção desses parâmetros que o Flug falou. Não sei se tem uma avaliação nutricional pré-operatória, se tinha história de perda de peso, aquelas coisas. Porque eu acho que não. num cenário favorável, mesmo com carcinomatose, mas um cenário nutricional favorável, considerando todo esse cenário social, talvez eu tentasse fazer também. Mas uma coisa que eu acho que é mais importante, é claro que, puta, como é que você vai pensar que é isso que está acontecendo, né? Sem nenhum achado pré-operatório que faça você pensar que o cara tá com uma carcinomatose nesse estágio, né? Mas é uma pena que não deu tempo de ter essa discussão antes. Porque isso aí, eu fico pensando, mesmo num cenário nesse cenário com paciente jovem, é uma discussão que começa, que vai para o sentido de cuidado paliativo, né? No Sim. sentido de você já iniciar a discussão de cuidado paliativo, mesmo que você tenha boa resposta, que tenha possibilidade de químio, etc. E aí eu acho que nesse cenário é importante que você tenha aquelas discussões de. Eu não sei, eu não consigo lembrar qual que é o termo em português isso, mas é como se você estivesse indo na direção do que o cara tem como valores, né? De vida, assim. E se ele prefere viver mais com uma estomia, se ele prefere correr o Sim, risco sim. de morrer, por exemplo, porque tem uma complicação de uma anastomose. Acho que tudo isso tem que levar em consideração. Sei lá, eu fico bem sensibilizado com esses cenários mais avançados, que eu acho que eu pessoalmente levo mais em conta essa opinião do paciente nesses cenários mais avançados. Depois eu conto pra vocês o que rolou. Mas por enquanto foi estar no segundo pior. Vamos torcer pra pegar esse estoma, né? Fez 2 dias de alta dose de corticoide. Então tem tudo isso, né? É. Eu tive essa semana um caso interessante também, parecido com o caso que eu operei faz acho que uns 3 anos, uns 4 anos. Acidente de moto, trauma contuso. O paciente bateu a região axilar em alguma coisa. Eu não sei o que é. No caso que eu operei alguns anos atrás, ele caiu da moto e bateu a axila na guia da calçada, sabe? E aí, os dois casos chegou já aberto, assim, aqui na região axilar. O caso que eu operei alguns anos atrás, sangramento profuso, fomos para o centro cirúrgico, ele tinha uma lesão, uma transecção completa da artéria axilar, quer dizer, transição da axilar para braquial, né? Veia axilar braquial, plexo braquial e músculo.
E esse caso que eu tive da semana passada foi lesão da veia axilar, só que com preservação da artéria e do plexo. E foi interessante, porque o paciente chegou, não dava para ver nada. Na hora que passou ele para a maca, Ah, que o braço abriu um pouco, aí viu. meu, sangramento profuso, assim, sabe? Aí eu Caramba. peguei um pacote de gás e eu entuchei acho que Porra, umas né? 20 gases na região, na axila, assim. Cara, ficou bem, né, assim, tamponado. Aham. Aí fizemos toda a avaliação, o paciente foi para tomografia, fez tudo que tinha que fazer. Depois, quando voltou, aí eu fui reavaliar essa região, né, tirei as gases, meu, sangrando de que você não conseguia enxergar nada, sabe? Aí fomos pro centro cirúrgico, conseguiu controlar, mas era isso, transecção completa da veia. Ela tava, as duas extremidades estavam Esgarçado? presas, né? Presas uma na outra por tecido Ah, conectivo só. Mas a, caramba. a parede da veia é completamente transeccionada. Interessante, né? Boa, Bacana. boa. Isso aí. Mensagem maníaco? Sim. Tenho duas aqui, ó. Manda. Primeira, Manda. Carol. Hã? Hã? Manda. Tô mandando, segura. Carol Beatriz. Não diz de onde é. Não diz de onde, de onde é. Não diz de onde é. Mas a Carolzita manda assim: acredito que outro nome para manobra de Utley é. Segura essa agora, ó. The Little Dutch Boy. Caramba. Pegou? Lembro porque deve ser analogia ao conto do menino que colocou o dedo no furo do Dick. Ah, eu lembro, essa história é famosíssima, ficou a noite inteira lá, com o Eu não sei que dedinho. história é essa, eu não tive tempo de ver. O que é isso, Flug? É Também uma não. história de criança em que pressupõe perseverança. E um dia que a criança tinha que passar pro outro lado, na casa da tia. Só que aí, por algum motivo, ele vê esse furo e consegue por o dedo estancar. Ele fica a noite inteira lá, mesmo com medo de que a mãe dele ia ficar brava porque ele não voltou de noite. E aí, depois, no dia seguinte, vem a criança lá a noite inteira com o dedo que salvou a cidade. E aí, isso é um exemplo de criança, de perseverança, que mesmo desrespeitando pais, né, ele ficou lá por um motivo nobre. Mais ou menos isso. Que legal, que E legal. qual que é a manobra de Utley? Eu não lembro. É a da tráqueo, que você Ah, tampa da a traca. sua tráqueo inominada com o dedo. Sim. Então é Não isso, The lembrava que Little chamava Dutch Utley. Boy. Carol, mandou cultura aqui num nível. Caramba! E o Flugão arrematou, hein? Isso aí, muito bom, muito bom. E agora, eu sabia que essa mensagem ia chegar. Guto, segura. João Paulo, o RPG de vampiro foi o que eu mais joguei na adolescência. Tenho o livro do Vampiro à Máscara até hoje. Sempre jogava alternando Ravenous um dia e Bruhá nos outros dias. Melhor RPG possível. Toma essa, Guto. Falei que os maníacos jogavam vampiro? Hã. Mania de RPG aqui agora. Mania de Vampiro à Máscara. Inclusive a campanha tá animal, cara. Joguei ontem, Vampiro Idade das Trevas. Se você é maníaco e joga, mande mensagem pra gente fazer a comunidade dos cirurgiões jogadores de RPG. Nós temos que fazer essa. Temos. Vamos fazer. Vamos mostrar que nós somos mais fortes unidos. Então, você maníaco que joga Dungeons and Dragons, Vampiro à Máscara, GURPS, Pathfinder. Escolhe um RPG aí. Pode até ser board game, não tem problema. Vamos nos unir pro Guto ver que somos mais fortes. Ai, meu Deus do céu. Muito Você bom. vai ver, vai chover mensagem. Você vai ver. Me Eu não aguarde, me duvido. aguarde. Eu não duvido. Me aguarde. Mas, senhores, chegamos na hora de finalmente, depois de 15 minutos de bate-papo, falar O tema do sobre episódio. o tema do episódio, que você que está aí maníaco, alucinado, ouvindo a gente, já sabe do que a gente vai falar. E aí, então, a gente vai iniciar a nossa discussão aqui sobre problemas que a gente vê em sala cirúrgica. Então, a gente vai falar sobre comunicação, visão de túnel, uma coisa em inglês que eu vou deixar o Diego falar, para ele mostrar pra gente todo o inglês que ele tá gastando aí. Fala aí, Diegão, como é o nome desse negócio? Você quer o sotaque da onde? Do Tennessee? De De onde você Kentucky? quiser. De onde você quiser. Tá. Channel Overload. Nossa senhora. Ah, Aí sim. segura! Meu Deus do Muito céu. bom. Eu vou falar de um monte de coisa aqui interessante, vocês vão adorar. Vamos começar falando disso aí então, vai? Bora. A gente vai falar sobre um assunto que é comum para todos os cirurgiões, todo mundo
já vivenciou alguma situação, alguma coisa que vai conseguir se relacionar. Vira e mexe na mídia, sai alguma notícia, alguma coisa sobre esse assunto também de segurança de cirurgia, de sala, etc. E a gente vai mergulhar um pouquinho nesse assunto, né? Deixa eu começar, eu já sei, vou começar pedindo pro Diegão. Ah lá, nem pedi, cara. O maldito já levantou a mão. Foi pra zoar, foi pra zoar. Não tem condição. Fala aí logo agora, então, o que você quer. Eu quero fazer um disclaimer. Nossa senhora. Ah, pai do céu. O próprio Duolingo aqui falando. Eu quero fazer um disclaimer. Que esse episódio não seja interpretado como um episódio que toma partido de algum caso específico, né? Como você bem falou, tivemos vários casos na mídia. Há 2 anos nós gravamos um episódio aqui referente àquele caso famoso que ficou lá de Teresina, do cirurgião pediátrico. Recentemente está rolando um outro caso que ainda está em segredo de justiça. Cara, a gente tem consideração por familiares, por pacientes e por cirurgiões que são vítimas de eventos adversos no centro cirúrgico. Quando a gente vai pegar a estatística, a gente vê que em 10% das vezes, de fato, existe um único culpado. Um indivíduo que negligencia, de alguma forma, uma das etapas dos processos de segurança e por conta única e exclusivamente deste único indivíduo, desse fenômeno pontual, o paciente tem um evento adverso. Mas em 90% das vezes, não é esse indivíduo o culpado. É uma sequência de fenômenos ambientais, sociais, técnicos, de segurança, que em conjunto levam ao dano ao paciente. Então nós queremos trazer aqui não um julgamento individual de um caso específico, mas uma interpretação que é a predominante nos casos. 90% das vezes é o que nós vamos discutir aqui que aconteceu. Não estou dizendo que isso aconteceu naquele caso específico ou no outro. Só essa é a abordagem que todo caso deve ser inicialmente interpretada. Quem que nos ensinou isso? A aviação, né? Quando cai um avião, o que a mídia adora fazer? Piloto é culpado? É sempre assim, né? De quem que é a culpa daquele avião? É da torre, é do piloto? E quando você vai ver, a grande das vezes não é um único indivíduo culpado. É o queijo suíço que a gente vai discutir aqui, a sequência de erros. Tá? Óbvio que de vez em quando a culpa é do piloto, claro, né? Mas é a minoria. Só para ficar claro aí que a gente não vai discutir um caso específico, mas sim um debate genérico. Beleza, muito bom. Fechei meu disclaimer. E já fez a introdução da discussão, né? Que foi bom. Beleza. Foi sem querer, então. Não, assim, tô pensando, né? A abordagem básica do que a gente vai falar, né? Perfeito. Eu acho que a gente podia começar falando, talvez, de alguns conceitos, né? Porque talvez o pessoal que gosta desse assunto, que já foi ler alguma coisa sobre isso, deve ter visto alguns termos que às vezes não estão muito bem esclarecidos, né? Então, por exemplo, o próprio queijo suíço, né? Como que você define a teoria do queijo suíço? O que a gente define como sala segura? O que você, né? Você quer começar falando disso aí, Diegão? Você Posso? gosta dessa parte inicial aí? Falo sim. E depois eu vou puxar o Flugão para falar sobre isso, que aí eu quero ver. Então vai se preparando aí, Flugão. Se prepara aí, viu? Ó, é o seguinte. Tem um escritor famoso chamado James Reason, e tem o trocadilho, né? O sobrenome dele é Reason, de razão mesmo, né? E ele é um dos que propôs a teoria do queijo suíço para a medicina como a gente conhece hoje. Qual que é a ideia por trás do queijo suíço? Percebendo que, na grande maioria das vezes, o evento que atinge o paciente não é único, isolado, não é culpa de alguém, ele percebeu que esse evento, para acontecer, ele precisa vencer várias barreiras de segurança, né? Vamos fazer uma analogia aí. Flugão tem filhos pequenos, né? Para uma criança cair numa piscina, numa festa, não estou nem dizendo que ela vai se afogar, hein? Para ela cair na piscina, ela precisa, primeiro, sair da visão dos pais, certo? Depois ela precisa sair da visão das pessoas que estão em volta da piscina. Isso para ela se aproximar da borda. Depois a piscina tem que estar aberta, tá sem cerca, não tem nada impedindo. Depois a criança está sem boia. Imagino que é uma festa. Aí suponha que ela tenha caído na piscina. Ainda assim ela não se afoga, porque alguém pode ter visto ela cair. Então quem está dentro da água pode tirá-la, quem estava fora pode pular, tal. Então, para a criança morrer afogada ou ter uma complicação, ela precisa vencer todas essas barreiras, né? E aí é muito complicado você falar assim, a culpa é do pai.
Tudo bem, a responsabilidade de gerência é do pai, mas às vezes o pai se distraiu porque alguém o chamou, a criança não para de correr. Então você pode colocar vários mecanismos de segurança para que, se um desses falhar, o pai não viu, a avó não viu, os priminhos não viram, a grade estava aberta, a piscina está liberada, caiu dentro d'água, ninguém viu que caiu, tal. Pelo menos você tem mecanismos redundantes, né? Então a ideia do queijo suíço é essa. Então ele faz uma analogia em que ele imagina um queijo fatiado, imagina um queijo suíço cheio de furinhos, e ele está todo fatiado. E ele coloca essas fatias do queijo uma na frente da outra, como se fossem dominós, né? Sabe quando você vai derrubar o dominó? Você põe um na frente do outro, só que seriam os queijos suíços. E aí ele faz uma seta tentando transpassar o queijo no meio, de ponta a ponta, tentando como se eu desse um tiro, para uma flechada, para furar esse queijo. Só que a minha flecha, se tiver queijo, não passa. Se tiver buraco, passa. Então, a flecha seria o evento erro acontecendo. O erro está começando a vir. E cada furo do queijo é a falha numa barreira. Então, a primeira fatia do queijo é o pai. Então, o pai, por alguns segundos, atendeu o telefone. Primeiro buraco do queijo passou. Só que na sequência tem a avó. E a avó estava vendo a criança, pum, bate no queijo, não aconteceu nada com a criança. Só que a avó estava dormindo, porque à noite ela cuidou do irmãozinho mais novo. Segundo buraco do queijo. Passou. E aí vai, né? Alguém tirou a grade, terceiro. Para a criança cair na piscina e morrer afogada, eu preciso que, naquela situação, todas as fatias do queijo tenham um buraco na sequência do outro alinhado. Esse é o modelo do queijo suíço dele. Então, qual que é a proposta dele? Quanto mais queijo, melhor. Menos probabilidade de buracos alinhados. Quanto menor os buracos no queijo, melhor. Então é isso. Então aumenta a quantidade de barreira e diminui a chance dessa barreira falhar. Esse modelo hoje, ele não é o melhor, porque nessa analogia as barreiras estão em série, né? Só que na festa, o pai, a avó e a grade estão simultâneos, né? Eles não estão um depois do outro. Eles estão simultaneamente acontecendo. Então hoje o modelo mais aceito é chamado de sistemas sociotécnicos. Então é um sistema, ou seja, são várias coisas acontecendo simultaneamente, sociais, porque são pessoas agindo, e técnicos, porque tem coisas de segurança física, né? A boia, a grade, a lona. Então, essas múltiplas variáveis simultaneamente estão interagindo e influenciando uma outra. E aí a analogia não é mais uma fatia na frente da outra, mas são vários balões, um do lado do outro, com várias setas interconectando todos eles, mostrando que esse sistema ele é complexo e dinâmico. No fundo é a mesma coisa, só que pegaram um desenho um pouco mais fidedigno com a realidade, que é essa dinâmica, um influenciando o outro simultaneamente. Tá bom? Beleza? Perfeito. Flugão, alguma coisa adicional aí para adicionar? Não, acho que nessa introdução tá ótimo. Essa mudança do queijo suíço pro sócio técnico, eu acho que foi a ponderação mais importante aqui. Porque as coisas se interagem, né? Em tese, o pai pode influenciar a avô, e aí Isso. um recurso técnico pode influenciar, eles se influenciam. Exato. Uhum. Beleza, muito bom. Dentro desse sistema, vamos dizer assim, né? Dentro dessa. Eu vou chamar de sistema, porque eu acho que é o que traduz um pouquinho melhor a complexidade da situação. Porque quando a gente pensa nisso, né? Se a gente for pensar de forma individual, e aí vou tentar trazer isso um pouco para nossa realidade e para o motivo da nossa discussão de hoje, que é uma sala operatória, né? Se você for tentar pegar todos esses conceitos e jogar para a sala de cirurgia, fica fácil entender por que agora o que é exatamente o sistema sociotécnico. Então você tem todos os integrantes de uma equipe, cada um com a sua função, tentando trabalhar de forma conjunta, vamos dizer assim, harmonizada, com o objetivo final, que é garantir que todo o processo operatório, desde a entrada do paciente no centro cirúrgico até a saída do paciente do centro cirúrgico, seja feita de forma. Ocorra de forma que não Segura. tenha nenhuma intercorrência, né, nenhum problema. E aí, eu acho que fica mais palpável o pessoal entender isso. Por exemplo, um dos mecanismos que existem hoje em dia que tem a ver com esse assunto é o próprio timeout, por exemplo, né? Quando você vai Perfeito. fazer quando o paciente, você vai ver se é o paciente certo, você confirma a data de nascimento, confirma o registro hospitalar, o que cirurgia vai fazer, o lado do paciente que vai ser operado,
por exemplo, tem essa parte do procedimento em si, tem a parte da sala em si, que é todo mundo tem que se conhecer, então todo mundo se apresenta, ó, meu nome é Carlos, eu sou, sei lá, por exemplo, o residente aqui da cirurgia, o assistente é o Diego, o anestesista é o Flug, sei lá, qualquer coisa assim. Então o pessoal se apresenta para todo mundo se conhecer, saber cada função que cada um vai ter. Então tudo isso faz parte desse sistema sociotécnico que visa a segurança do paciente em toda a sua, como diria o Diego, jornada de transoperatória, vamos dizer assim, né? Eu acho que seria legal a gente falar um pouco sobre alguns desses, como que eu posso dizer assim, algum desses tópicos, né, dentro desse conceito de segurança. Fala, você já levantou a mão no vídeo sem apertar o botão, fala. Eu adoro esse assunto. A gente tem um artigo publicado, depois vou deixar a descrição aqui no link. Boa. 2 conceitos breves que acho que vale a pena a gente trazer para enriquecer a discussão. Porque eles têm que estar a gente tem que ter essa premissa. A primeira delas é que existem sistemas sociotécnicos simples, complicados e complexos. Eu vou explicar um por um, usando uns elementos menos assim, de sala operatória, mais analógicos. Então, o que é um sistema simples? É aquele em que eu tenho só um input e só um output. Então, toda informação que entra sai igual. E é fácil de entender isso. Por exemplo, abrir uma garrafa. Só tem um jeito de abrir uma garrafa usando como ela foi bolada, que é girar a tampa no sentido anti-horário. Toda vez que eu giro a tampa no sentido anti-horário, a garrafa abre. Toda vez que eu giro a tampa no sentido horário, a garrafa fecha. Isso é um sistema simples. Um input, girar no sentido horário ou anti-horário. Um output, abrir ou fechar. Sistema complicado. Eu só tenho um input, só tenho um output, mas entre eles eu tenho múltiplas etapas. Por exemplo, digitar uma letra no computador. Então, toda vez que eu aperto a letra D do meu nome no meu teclado, aparece a letra D na tela. Não importa... Claro, o computador está funcionando, né? Não importa quantas vezes eu aperte a letra D, aparece a letra D. Só que é o meu dedo gerando uma pressão no teclado que transforma um estímulo mecânico em elétrico, a corrente elétrica vai para o computador, o sistema binário lá da placa-mãe reconhece e joga na tela um pixel piscando a letra D. Cara, é muito complicado um ao outro. Mas ele é um input para um output. Até aí, tá simples de resolver o problema, porque se eu tiver controle das variáveis, eu resolvo. Quando você coloca um sistema biológico na jogada, o sistema se torna complexo. O que quer dizer complexo? Que além de ser complicado, existem outputs que geram. Existem outputs com origem em inputs diferentes, e nem sempre o mesmo input gera o mesmo output. Então, por exemplo, eu dou o remédio A para o paciente B e funciona. Eu dou o mesmo remédio A de novo, ele tem um evento adverso, ele tem uma reação alérgica. Ou seja, os sistemas biológicos se comportam de formas não previsíveis 100% das vezes. Eles são probabilísticos, eles não são de certeza. E a hora que eu trago a probabilidade, meu amigo, eu vou ter certeza que eu estou dando o input certo. Só que eu não tenho certeza do output que sai. E aí eu estou diante de um sistema complexo que pode... O Einstein ganhou um Nobel basicamente falando isso. Exato. Exatamente. E quando a gente coloca na sala cirúrgica sistemas biológicos, cirurgião, anestesista, paciente interagindo, imagina a elevada potência de probabilidade de inputs que não vão gerar os mesmos outputs. Uma coisa seria se eu colocasse só robôs, né? O paciente é um robô, o cirurgião é um robô, que ele está totalmente programado. Seria um sistema complexo. Sempre funcionaria complicado, mas sempre funcionaria da mesma forma. A hora que eu coloco o outro, vira complexo. A aviação, olha que curioso, a aviação é considerada um sistema complexo. O avião é complicado, mas a aviação é complexa. Por quê? Porque tem um piloto pilotando e eu tenho o clima, e o clima é imprevisível. Aliás, ele é parcialmente imprevisível. Então, aí o sistema se torna complexo, não mais complicado. E a hora que você está diante de um sistema complexo, você tem que ter muito bom senso em julgar alguma coisa como se ela fosse complicada. O maior erro é achar que uma sala cirúrgica é só complicada. Que para todo input era o mesmo output, e como é que não percebeu tal coisa? Meu amigo, pois é, não percebe. E aí a gente vai discutir os porquês não percebe. E toda essa cadeia que o Guto falou, né, do queijo suíço, sistema sociotécnico da segurança,
ela não tem a intenção de evitar a origem do erro. O erro vai acontecer. Ela tem a intenção de transformar um erro num quase erro, num near miss. O erro acontece, mas o sistema está preparado para detectar e impedir que ele ocorra no paciente, que ele gere dano. Então, por exemplo, não importa o que a gente faça, em algum momento o cirurgião vai errar o lado. Ele vai confundir o lado. Ele ia amputar a perna direita, vai amputar a esquerda. Isso é previsível, isso vai acontecer, porque o sistema é complexo. Sabendo que isso vai acontecer invariavelmente em algum momento, eu tenho que ter mecanismos que façam que quando isso aconteça, alguém perceba. Invariavelmente um paciente vai ser entubado errado, invariavelmente alguém vai ter um evento adverso, vai ter reação alérgica, o ventilador vai ser conectado de forma errada, as mangueiras vão estar invertidas, vai acontecer, porque o sistema é complexo. Só que eu tenho que criar mecanismos que quando isso aconteça, alguém perceba. E se eu conseguir criar mecanismos redundantes, ou seja, mais de uma... Meu Deus do céu, todo mundo levantando a mão. Se eu conseguir criar mecanismos redundantes, é melhor ainda. Fala, Fug. Um exemplo para ilustrar no mecanismo complexo. Toda vez, soa até ridículo, mas toda vez que eu vou clipar o cístico, a equipe para, um olha para o outro e fala, é o cístico, é o cístico. Os três em campo tem que apontar para aquele é o cístico. Às vezes está ridículo, mas é como um hábito, porque num dia talvez você esteja muito convicto e erre. Então, o que você está fazendo? Você está considerando, primeiro, a complexidade de você poder errar. Você está com o colédoco e você não está vendo. Isso vai acontecer. Não é você que decide. Isso vai acontecer. É da natureza do comportamento humano isso em algum momento acontecer. Só que a hora que você para e pergunta para uma segunda pessoa, você está possibilitando essa pessoa dizer, Flug, isso daí é o cístico, não é o colédoco, não é o cístico. A hora que você pergunta para a segunda pessoa, aumenta. A hora que você para, você sai daquela visão de túnel sua, naturalmente você aumenta a memória de trabalho, porque você fez uma pausa. Você se distraiu, né? Quer ver coisa que funciona em cirurgia? Dá uma lavadinha. Pera um pouquinho, lava aqui. Não é o efeito de lavar que tirou o sangue e tornou as coisas claras. A hora que lava, você abre memória de trabalho, você para de estar focado naqueles milímetros que o seu olho estava. Quando o seu olho volta, você volta com recurso mental para analisar aquilo. E aí você enxerga coisas que até então você não enxergava. Mas não é porque lavou só. É porque você recuperou memória de trabalho. Então essas pausas que a gente sem querer criou, quantas vezes você na cirurgia fala assim, pera um pouquinho, põe a mão aqui, segura um pouquinho. Aí você vai, distrai, olha pro lado, né? Troca a pinça, não sei o quê, joga um sorinho, tudo. Quando você volta, tudo mais tranquilo. Por quê? Porque você recuperou memória de trabalho. Isso são formas de trazer segurança, né? Eu ia comentar um negócio, assim, coisas bizarras que às vezes nem passam na nossa cabeça, mas que podem acontecer. Você estava falando da mangueira, né? Eu já ouvi caso que na hora de fazer cirurgia laparoscópica, na hora de conectar o cabo do gás no CO2, conectaram o cabo do gás no O2 da sala. Comburente. E aí, como é que notaram isso? Porque tava operando, acho que ativaram o elétrico, pegou fogo no negócio, tipo, Sim. né? Então você vê, tipo assim, cara, quando é que você ia pensar que um negócio desse ia acontecer, né? Tipo, Mas como é que você resolve isso? O cabo não pode entrar no bico do O2. Você então. tem que fazer o cabo de um jeito que seja impossível ele ser enfiado. Conectar, né? Tem que ser, Conectar. um é um triângulo, o outro é um círculo. Pronto, Exato. não dá pra você colocar uma na coisa na outra, né? Aí o que Então, você faz a mais? Você põe na máquina um sensor de CO2 e O2. Passou O2 na máquina, ela pita, pi, 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 é O2, não é CO2. Tem que ter umas coisas, porque a pessoa vai inverter o cabo. Uhum. Não tenha dúvida, uma hora ela inverte. Não, eu fiquei pensando porque assim, tem tudo a ver com esse negócio das travas, né? De você transformar um evento que, se não tivesse a trava, ia dar problema, mas que com a trava, o evento acontece, mas ele não chega ao ponto de causar nenhum dano e você detecta isso antes, né? Interessante isso aí. Uhum. A gente estava falando disso, inclusive... Near miss, né? Acho que a gente estava falando disso na CDB, se eu não me engano, semana... Acho que foi retrasada, talvez, que a gente estava comentando sobre os assuntos, sobre as coisas que a gente tem observado até das coisas da mídia e tal, né? E uma coisa que... Aliás, por falar na CDB, agora que eu lembrei, né? A gente vai abrir vagas novas da CDB
agora no final de fevereiro. Então você deve estar ouvindo esse assunto, esse podcast aqui, talvez numa sexta-feira, dia 13 de fevereiro. Então saiba que a gente vai abrir vaga no final de fevereiro. E aí, então já fique esperto, coloca na sua agenda, acompanha a gente aí no Instagram, as comunicações que a gente faz. Se você está interessado em participar do maior hub cirúrgico do Brasil, aproveite que a sua chance vai chegar agora no final de fevereiro. E, como eu estava falando, a gente discute esses assuntos também na CDB, entre outros, mas a gente sempre fala disso. Tem artigos sobre isso que a gente discute também, que vão falar sobre o tema. Então, isso aí acho que vale a pena a gente relembrar. Bom, mas voltando ao nosso assunto, né? Pode ser ou você quer falar mais, Diego? Porque daí a gente pode, talvez até umas 5 horas de podcast aqui para você ficar falando. Tô quieto, juro que eu tô quieto. Tem alguns conceitos que eu acho que são legais a gente comentar aqui. E aí eu vou pedir pro Diegão, pro Flugão, para a gente falar sobre esses assuntos. Eu vou pedir pro Flugão primeiro, porque o Diego não para de falar. Tô quieto. Algumas coisas que são legais de a gente pensar e que, de fato, comprovadamente melhoram a segurança de todo o processo, né? Uma delas, que é um negócio que a gente chama de comunicação em alça, que não é só para alguma coisa de centro cirúrgico, mas, para ser bem sincero, isso faz parte até de visita, de visita em paciente, quando você passa com os residentes, etc. Né? Então tem bastante coisa legal para comentar. Eu vou pedir para o Flugão falar sobre comunicação em alça fechada e depois vou passar para um outro tópico, vou pedir para o Diegão comentar. Flugão, conta para a gente aí o que é o lance da comunicação em alça fechada, como é que você aplica isso na sua prática e por que você acha que isso é importante? Fundamental. A maior parte dos erros na vida são falhas de comunicação. E uma das maneiras é você usar essa ferramenta, que é a comunicação em alça fechada, que consiste simplesmente em a pessoa repetir o comando. Por exemplo, eu quero que você prescreva noxaparina. Vou prescrever noxaparina. Ele repete. Isso, no começo, soa muito ridículo. As versões atualizadas do TLS infundem muito esse conceito, até fica cansativo. Mas olha, até em casa, assim, eu faço, com essa época do celular, em que as pessoas respondem você falando com o celular, isso me irrita muito. Essa alça fechada suspende, porque a pessoa para. Não, ok, né? Eu entendi o comando. A gente faz muito, muito em casa, até eu às vezes faço. Putz, aí eu falo, não, eu fico criticando e eu faço a mesma coisa, né? E os pacientes também, em visita também, porque se você não presta atenção, você não memoriza. A memória pressupõe um momento de atenção. E o pessoal de aviação faz muito isso, né? Acho que em comandos de cirurgia, às vezes a gente pede muitas coisas, isso também dá um overbooking na circulante ou em algum outro profissional anestesista. Então eu sempre falo comando simples e peço para repetir, principalmente quando é muito crítico. Soa muito agressivo, quando a pessoa do outro lado não está acostumada com a alça fechada. Por favor, repita o que eu te falei, né? A pessoa pode se assustar, achar que é ofensivo. Mas, cara, no momento crítico isso funciona muito bem. Comandos simples, diretos e pedir para a pessoa repetir, porque ela realmente está prestando atenção no que está falando. Boa. Boa. Não vai falar nada, Diegão? Tô esperando você comentar em cima. Você levantar a bola aí, se levantar eu corto. Mas não fala nada, me deu bronca, que eu falo muito. E aí, tem algum comentário adicional disso? Eu concordo totalmente com o Flug. Um dos elementos da alça fechada é chamar pelo nome, né? E tem por trás disso um conceito neurolinguístico aí bem interessante que chama fenômeno da ativação ou efeito coquetel. Isso é muito bacana. É assim, imagine que você está conversando com alguém ou fazendo alguma tarefa num shopping, né? Imagina a quantidade de barulho que tem no shopping em volta de você, né? Todo mundo conversando, falando tal. Muito provavelmente, se você estiver concentrado no que você está fazendo, né? Sei lá, o Flug fazendo Duolingo de alemão lá no meio do shopping enquanto os filhos dele vão comprar um lanche lá. É muito provável que o Flug não esteja ouvindo nada que ninguém está falando. Tá aquele ruído. Blá, 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 blá. Se alguém falar Adriano, ele fala assim, opa, quem falou meu nome? Alguém me chamou. Isso é super comum, né? Você tá numa roda de amigos, alguém falou meu nome aí, hein? O nosso cérebro foi feito para reconhecer algumas palavras-chave, né? Palavras de perigo e tal, entre elas o nosso próprio nome.
Tem estudo mostrando que na liberação de ocitocina e ativação cerebral, ouvir o nosso nome é a palavra que mais ativa nosso cérebro. Porque você está preparado para aquilo, para responder. Então, você dar um comando para alguém solto, alguém, por favor, pega gaze, sei lá, é muito provável que se as pessoas estiverem concentradas, elas não ouvirão nada. Vai falar para ninguém. Agora você fala assim, Adriano, fenômeno de ativação, pum, o Flug fala, me chamou, por favor, pega gaze. Tá bom, vou lá pegar gaze. Então é fundamental a ativação, não é à toa, né? Você recruta a pessoa, a neurônio da pessoa para fazer aquilo. E o fato de você fazer o callback, né, que é falar assim, vou lá pegar a gaze, é para não acontecer o quê? Você falou, vai lá pegar a gaze, mas o cérebro do Flug entendeu assim, vai lá pegar a compressa. Porque ele fez uma troca de palavra. Aí você fala assim, Flug, pega lá por favor gaze. Ele fala assim, ok, estou indo pegar compressas. É a chance que eu tenho de corrigir. Eu falo, não, Flug, não é compressa, são gases. Às vezes foi até eu que falei errado. Ele fala assim, não, Diego, mas você falou compressa. Eu falei compressa? Jura que eu falei compressa? Não, não, foi mal, eu queria ter dito gaze. A hora que você faz o callback, pronto, você permite que eu corrija caso eu falei errado e que eu corrija caso o Flug tenha falado errado. E aí impede dele ir lá e prescrever um medicamento errado, pedir um exame errado. Quantas vezes na residência eu não vejo os meninos fazendo isso? Vai lá, pede um ultrassom, aí pede uma tomo. Aí pede uma tomo de tórax, pediu abdômen. Porque não fechou a alça. Um falou sem querer, o outro interpretou errado, tal, tal. E o fundamental, aí no final você termina, né? Você fala, tá aqui as compressas que você pediu. Estão aqui as gases que você pediu, tá aqui a tomo que você pediu. Obrigado, Flug. Pronto, eu já sei o que aconteceu, tá tudo resolvido. Pra eu não ficar assim, puta, ninguém pegou ainda a compressa. Não, já tá aí na mesa. Por que não me avisou que tava aqui na mesa já? Porque faltou fechar a alça, né? Então é fundamental essas 3 etapas aí na comunicação em alça fechada. Dá um exemplo concreto disso aí para ilustrar. Há alguns anos atrás eu não lembro onde, estava conversando com alguém sobre coisas de hospital e coisas que acontecem. E aí um colega meu me contou que ele teve um problema uma vez, que tinha um paciente que eu acho que precisava fazer algum procedimento X aí, tipo uma endoscopia, por exemplo, por causa de uma obstrução de duodeno, eu não lembro o que era exatamente. Mas na hora da visita, por algum motivo, o residente entendeu que o que ele precisava fazer era um DTPH. Eu lembro que eram procedimentos totalmente desconectados, sabe? Um era uma coisa de via biliar e o outro era uma coisa de trato gastrointestinal, tipo víscera oca. E olha só que coisa, o paciente eventualmente foi para o setor de radiologia intervencionista, fez o DTPH e colocou o dreno. Então, olha a quantidade de etapas que não foram, né, que foram quebradas. Assim, o paciente não tinha dilatação de via biliar. Então, eles tiveram procedimento difícil, com risco de complicação, etc. Fez um negócio que não tem nada a ver. E tudo isso aconteceu porque nesse processo todo, essas etapas foram sendo vencidas sem uma barreira específica que alguém olhou e falou, peraí, tem algum problema com essa indicação. Talvez isso tenha começado lá no começo, né? Se o residente tivesse falado, tá, então só confirmando, é para pedir um DTPH, aí o cara ia falar, não, peraí, não é DTPH, é para pedir uma endoscopia. Ah, tá bom, desculpa, agora sim. Então essas coisas são importantes, principalmente como a gente estava falando, né, na visita, no centro cirúrgico, etc. Beleza, muito bom. Boa. Tem um outro... Fala. Não, isso é aproveitar. E uma outra coisa que ativa o nosso cérebro também, quando não é o nosso nome, são algumas coisas que a neurolinguística tentou descobrir para transformar em alarmes. Então, uma coisa super interessante. O nosso cérebro reconhece muito facilmente, eu não sei por que isso biologicamente mudanças de tom agudo para grave. Então, o contrário não. Mas se o agudo vira grave, o cérebro percebe. E é por isso que a oximetria de pulso, ela pulsa em agudo, que é para virar um white sound, para você de repente parar de ouvir. Se ela estiver tocando e for contínua, for um pi, 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 você para de ouvir. Para de te atrapalhar. Porque seu cérebro anula aquele som. Mas se ela mudar a altura para grave, você escuta. E aí tem um videozinho aqui que eu peguei que mostra exatamente isso. É que, infelizmente, a narradora fica falando no meio. É um inferno. Então, mas dá para perceber, quer ver? Olha que legal. And a lower pitch warns of decreasing oxygen saturation. Deu para pegar? Deu. Do agudo pro grave? E é isso, aí o seu cérebro percebe.
Então, se o paciente começar a saturar, né? Pi, 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 você fala, opa, tá acontecendo alguma coisa. Se fosse outro timbre, não. Então, também são recursos que dá para utilizar, né? São variações de tom que você percebe. Outro lugar que isso acontece, o bisturi elétrico. A coagulação, que é o mais seguro, é pi, o corte fica tipo um pom, né? Ele muda o timbre para grave. Tanto que quantas vezes o residente tá operando, ele tá operando, eu não tô nem percebendo, de repente faz pom. Aí eu falo, opa, você tá pisando no. Você tá apertando o amarelo, você tá apertando o corte. Porque o seu cérebro percebeu a mudança de altura, né? Eu acho que o termo correto é isso, é altura, de O termo agudo para correto é grave. altura. Altura? Altura. Uma mudança de altura. Não é de mais alto para mais baixo. Não, é de mais alto para mais baixo, mas não é o que a gente tá acostumado, de volume, não é volume que muda, é agudo para grave. Boa, isso aí. Muito bom. Acho que dá pra gente falar de pelo menos mais um tema aí, vai, dentro desse tópico, né? Vamos dizer assim. Vamos. Uma outra coisa você comentou agora há pouco, mas que eu acho que seria legal comentar um pouco mais para explicar melhor para o pessoal o que isso significa e qual que é o impacto, que é o lance da visão de túnel. E que isso é um negócio que acontece em todos os aspectos da nossa vida, não é só em cirurgia. Se você está tendo uma discussão com a sua família, qualquer coisa que você pode imaginar. Se você está fazendo um investimento, se você está mexendo com. Se quer comprar um carro, tudo isso tem a ver com. De uma certa maneira, tem a ver um pouco com isso que é a visão de túnel. Mas, claro que eu não vou ficar aqui, né, no meu papel de moderador. E eu, ao contrário do Diego, entendo muito bem o que é o papel do moderador. Eu não vou ficar emitindo minha opinião agora. Então, eu vou pedir para o Diegão emitir a opinião dele, porque o Flug emitiu as opiniões no começo, o Diegão comentou. Então, agora eu preciso dar a chance do Diego poder falar um pouco nesse podcast, coitado, que ele quase não fala. E aí o Flug comenta as opiniões do Diegão. Fala aí, Diegão, conta aí de visão de túnel pro pessoal. É outro aspecto muito bacana também. A ideia por trás disso é que o nosso cérebro, quanto mais atenção você precisa para executar uma tarefa, né, mais ele se concentra nela e anula as outras. E aí é o conceito de channel overload, né, sobrecarga de canais. Então você tem canais de memória de trabalho funcionando. Quando uma coisa exige muita atenção, você não pode gastar cérebro processando informações periféricas. Então o seu cérebro simplesmente anula tudo aquilo. É muito comum ver isso descrito em policiais em ação, né? Então o policial está perseguindo um bandido. Cara, ele perde visão periférica. Ele não vê criança, velho, cachorro. Nossa, como é que atirou e não viu? Exatamente, não viu. Não viu. Porque ele fecha, né? A visão parece que ele está vendo um túnel. Ele só vê aquilo que o cérebro dele precisa. Ele está vendo só o bandido correndo. E o que está em volta ele não vê. É muito difícil alguém que não perca a visão periférica. Cirurgião operando. Como é que não viu a pinça queimando, furando a alça? Como é que não viu a mão esquerda furando o fígado? Pois é, não viu, porque estava operando. Como é que não ouviu o monitor? Cirurgião operando não escuta monitor, não adianta, não espere. É muito raro um cirurgião que consiga ficar alternando a atenção, né? Campo, monitor, sala. Não dá, cara, isso é muito complexo. Num tempo crítico da cirurgia, pode estar caindo um mundo em volta, ele não percebe, porque ele está ultra focado naquilo. Por isso que tem um anestesista, né? Se o cirurgião tivesse que prestar atenção no monitor, não precisava de anestesia, né? Deixava o cirurgião comandando tudo. A mesma coisa com o ambiente, né? Sala, etc. Exatamente. Por isso que por isso que tem uma enfermeira na sala, por isso que tem um enfermeiro cada um fazendo alguma ficar coisa. Concentrado na sua tarefa. Isso é tão crítico que por que o anestesista levanta uma barraca? Já pensaram nisso? Por que ele põe aquela barraca? Que é para ele trabalhando no seu visão periférica não te atrapalhar. Se você está operando e aqui na sua visão periférica esquerda, por exemplo, tem alguém anotando papel, abrindo ampola, fechando ampola, isso consome recurso cerebral seu. Atrapalha, você pode se distrair. Então, na hora que você sobe aquela barraca na lateral, fica aquele campo verde ou azul na sua esquerda, ponto, é um campo neutro. O seu cérebro não tem trabalho de anular aquilo. Sobra mais carga mental para você. Então, não adianta deixar com o cirurgião. Eu acho que para o anestesista também, né? É uma distração para o anestesista ficar vendo movimento, pinça, indo, vai para lá, não sei o quê. Ele precisa estar focado em outras coisas. Exato. E aí, a hora que você liga uma música, meu amigo, a hora que você dá play em alguma coisa, você está sobrecarregando toda a sala. Você está sobrecarregando os canais das pessoas de trabalho da sala cirúrgica inteira com um som que não era para estar lá.
Porque as pessoas deveriam estar o quê? Ouvindo a comunicação um do outro, o som dos monitores, os alarmes, etc, etc. A hora que você dá um play, acabou, cara. Você está consumindo recursos mentais das pessoas. Exemplo prático de que isso atrapalha. Imagina você pegando uma estrada, Flugão, tá indo viajar lá pro interior de São Paulo, 150 por hora na BMW dele, Na Lamborghini. na Lamborghini, Garlador dele, e ouvindo o quê? Coldplay, né? O Flug tem cara de que escuta Coldplay, né? Altão lá, né? Viva la vida. O Flug tá ouvindo Viva la vida. Cantando. Começa a chover, Flug. Chover forte. Tal. Começa a perder visibilidade. Imediatamente o Flug vai baixar o rádio. Tenho certeza. Porque ele quer se concentrar na direção. Ele não pode deixar a memória de trabalho processando música. Ele vai baixar o rádio, ele vai desencostar do assento, vai um pouquinho mais para frente, ele vai arrumar a postura dele, vai ficar mais relaxado. Ou então esses carros mais modernos, o que acontece quando você engata ré? Ele baixa seu rádio, automaticamente, ou desliga seu rádio. Por quê? Porque a ré é crítica, você tem que olhar para a direita, olhar para a esquerda, você pode atropelar uma criança, um cachorro, bater num poste. Se estiver tocando música, você vai sobrecarregar seu cérebro, então automaticamente, o próprio carro desliga o rádio, abaixa, né? Tudo isso é para quê? Para tirar você da visão de túnel, tentando evitar que seu túnel seja um túnel mais estreito ainda, né? Se for um túnel mais amplo, melhor, né? Por isso que é muito crítico uma sala cirúrgica ter silêncio, principalmente nos momentos. Mais um comentário: na aviação, quando de fato é um tempo crítico, eles fazem o que chama de cockpit estéreo. O que é isso? Na decolagem e no pouso, por exemplo, não pode ter comunicação que não é sobre a decolagem e o pouso, ninguém pode entrar e sair da cabine do piloto, porque tudo isso compromete a atenção. O ideal seria que numa cirurgia houvesse os momentos da sala cirúrgica estéreo. Então, na abertura, no fechamento, nas ressecções críticas, não pode ter conversa paralela, falar do babu do Big Brother, não pode ficar abrindo a sala. Abre a sala e pergunta, posso passar um caso, doutor, lá da enfermaria que complicou? Não pode, agora não dá para conversar. Era para na sala cirúrgica ter uma placa. A hora que fosse muito crítico, o cirurgião fala assim, sala cirúrgica estéreo. Aí a enfermeira ia lá e viraria uma placa vermelha, não pode entrar na sala. Agora não pode entrar, porque a sala é estéreo. Liberou, voo de cruzeiro, né? Aí a hora que pode entrar comida pro piloto, ele vai no banheiro, no voo de cruzeiro. Aí a sala, pronto, a sala é verde. Agora pode, alguém pode ir no banheiro, pode entrar tal. Mas como que geralmente é a sala cirúrgica? Música tocando, conversa paralela, alguém abre a porta da sala aberta, com uma cadeirinha segurando a porta aberta, você tá ouvindo duas pessoas conversando lá fora, alguém entra e fala, fulano, vai almoçar daqui a pouco? Ah não, tô terminando aqui, mais 2 horas, daqui a pouco eu vou almoçar. Você tá acabando com a memória de trabalho da equipe inteira, entendeu? Isso é muito crítico. Esses detalhes são importantes, né? Inclusive, falando da CDB de novo, a gente estava falando sobre música no centro cirúrgico esses dias, né? Foi. Tem gente que prefere ter, tem gente que prefere não ter. Eu não sou fã de música também. Eu não sei se é uma coisa consciente para mim, mas eu acho que atrapalha, sabe? De uma certa maneira isso atrapalha. E, querendo ou não, por mais rotineiro que seja o procedimento, sempre vai ter alguma coisa diferente, né? Então eu acho que eu tenho um pouco, acho que o que acontece comigo é um pouco isso que você falou. Eu tenho a impressão que a minha cabeça fica tão cheia de coisa que eu falo, puta, deixa eu isolar algumas coisas aqui para não incomodar tanto. E é difícil isso aí, né? Porque tem gente que gosta de ouvir, às vezes você tá operando com um chefe que gosta de ouvir música e o cara coloca uma música que ele gosta. É uma coisa complicada. Mas eu acho que só o fato de você ter consciência disso já é um bom um caminho, assim, já é alguma coisa a mais, né? Você ter consciência de que aquele ambiente que você tá com essas possíveis distrações, você pode ter essa situação. A gente fala muito de aviação, porque a gente aprende muito com o rigor da aviação, né? Inclusive em medicina e cirurgia, a gente usa muito o rigor da aviação para aprender sobre processos. Mas é engraçado, eu acho que a gente está ainda muito atrás, né? Se a gente fosse mimetizar mais coisas, talvez a gente tivesse mais próximo da segurança, né? Se você pegar um piloto e colocar no centro cirúrgico, ele infarta. Eu acho que um piloto imagina que o centro cirúrgico é igual uma cabine. Checklist, silêncio, cockpit estéreo, voo de cruzeiro, tudo. Se ele vira o que é um centro cirúrgico, na maior parte dos lugares, né, claro, né, não todos, tem lugar que é muito sério, cara, ele fala, como é que vocês conseguem fazer isso desse jeito, essa bagunça? Raramente faz o checklist cirurgia segura, não são todos os lugares que fazem, ou se fazem pro forma, né,
Carimba aqui, doutor, já fiz tudo. A enfermeira vai falando, outro tá conversando, como se aquilo ali fosse banal, essa formalidade. Música, eu não sei se o Flug gosta de música ou não, no sentido, tem cara de que não, gosta, Flug? Eu vou comentar, tem um insight bom sobre isso. Tá, guarda ele aí, então vou concluir e você comenta. Primeiro, por quê? Eu acho que é meio desrespeitoso porque você obriga todo mundo a ouvir a sua música, né? Imagina que a pessoa não gosta daquele estilo musical. Não adianta falar que é música genérica, não. Eu vou colocar Jorge Versino, né? Regaton. Cara, não tem a menor condição de ouvir aquele negócio. Agora, tem trabalho mostrando, né, que quando o tempo da música, o compasso lá acelera, a cirurgia vai mais rápida. Quando o compasso diminui, a cirurgia vai mais lenta. Não é à toa que quantas não foram as tropas militares que tinha uma banda, né? Que a música influencia. Você marcha mais rápido, você marcha mais devagar, você fica mais motivado. Então, segundo aspecto, motiva, acelera ou diminui. E o terceiro que a gente comentou, faz sobrecarga de canal de trabalho. Então, eu proíbo música, cara. Não toca, nada, zero, no centro cirúrgico. Flugão. Cara, acho que já está completando quase 1 hora, então eu vou tentar ser o mais abreviado possível. Vou dar um insight totalmente diferente do que vocês estão imaginando. Eu gosto muito de complementação. Eu aprendi muito isso com a vida, né? Que isso evita Guru, muito momento guru agora. a visão de túnel. Por exemplo, a minha esposa, cara, é totalmente diferente do que eu. Totalmente diferente. No começo dava muito pau, né? Mas com o tempo eu fui amadurecendo, entendendo que tem várias coisas que ela vai me impondo e correndo que vai dando certo, né? Até aqui entre a gente, nós três somos muito diferentes. E essa diferença acaba fazendo da samba, né? Quando você pega aqueles pilotos da Dakar, por que existe um copiloto? Você poderia, cara, não precisa de copiloto. O cara tá lá dirigindo na puta foco, mas ele é o cara que tira o foco dele. Ele olha, tem um galho ali, ele vê o mapa, ele se antecipa. Então ele é o cara que ele dá a visão fora do foco daquele piloto de altíssima performance, né? Então, em relação ao campo cirúrgico, minha equipe, cara, eu trabalho com 2 equipes, na verdade, bariátrica, né? Uma de cirurgiões mais velhos e uma de cirurgiões mais novas. E a conversa é muito diferente. Então, o que que eu faço? Cara, eu tô cada vez mais velho, eu tô ficando cada vez mais religioso. Então, antes de operar, eu rezo uma Ave Maria, coisa que eu não fazia um tempo atrás. Cara, isso me põe em foco. Eu concentro, falo, ó, eu parei aqui, eu sei o que que essa paciente... Então, o meu timing é esse, né? Eu concentro nela. E meu papel, eu já falei isso algumas vezes, é ser o contraponto da equipe. Então a equipe tá relaxada, eu tô tenso. Então elas ficam falando sem parar, cara. Não sei o que lá, que traiu não sei quem, bibi. Eu tô em foco, eu tô fora. E aí, quando elas ficam tensas com alguma coisa, eu dou uma relaxada. Então eu sempre tento fazer o contraponto, né? Mais o esquema de liderança. Eu acho que esse tipo de perfis diferentes, né? O cara que faz ultrafoco, o outro fazem muito mais negócio do que ter uma equipe coesa. Então, em termos de música, eu deixo elas escutarem o que elas querem, né? E porque eu mantenho equipe. Cara, isso é muito importante, cara. Porque se você impõe ou pôr música ou tirar, depende de com quem você está lidando, você perde. E você tem que ter essa coesão, porque eu considero a equipe cirúrgica muito importante, cara. A equipe tem que estar redonda. Você tem que ceder várias vezes pelo prol do negócio funcionar. E eu concordo que em momentos críticos não tem que ter a música, óbvio. Mas, por outro lado, por exemplo, em fixação de tela, no HC, por exemplo, a gente tem uma sistematização de fixação que tende ao infinito, cara. É uma coisa ultra chata. Você fixa todo o perímetro, depois você faz um outro menor perímetro, faz uma cruz, você fixa, não para de fixar. Quando você acha que não tá, que tá completo, o cara inventa de fixar mais um pouco. Então isso cansa. Cansa tanto, a cirurgia fica tão chata que o cara começa a ceder. Aí nessa parte eu acho que a música compensa bem. Porque aí ganha fluidez, você fica distraído com a música, e aquele momento repetitivo, que é o T1 lá do Rápido e Devagar, funciona melhor. Então, resumindo e terminando a frase, eu complemento. Quando a cirurgia está muito monótona, põe a música. Quando a cirurgia está crítica, tira a música. Aí você vai alternando. E vai vendo como é que a sua equipe está lidando para você, como cirurgião, ter a leitura boa de interpretar qual que é o momento de pôr ou tirar. Muito bom. Flugão, eu diria para você que seu comentário final foi encerrador desse episódio aqui, porque ele encerrou com chave de ouro tudo que a gente estava falando.
Muito bom, cara. Adorei essa discussão aqui. Eu gosto desse termo que o Guto usa, que parece minha avó falando. Encerrou com chave de ouro. Minha avó falava isso. Cara, isso aí isso é tradição. Isso é uma tradição. Desculpa. É um tema que, como diria o Flug, tende ao infinito, né? Isso que a gente está falando. A gente vai falar isso muito mais vezes aqui no podcast, mas acho que esse episódio foi legal para introduzir um pouco esse assunto, falar algumas coisas. A gente vai falar em alguns próximos episódios outros tópicos dentro desse mesmo assunto. Porém, eu gostaria de mais uma vez agradecer a presença dos doutores Diego Adão e Adriano Flug, meus grandes amigos aqui nesse episódio, e pedir para você, que é um maníaco alucinado como nós, para fazer um comentário. Deixa aí seu comentário sobre o que você achou do episódio, se tem algum... Como é que você faz na sua prática? Você trabalha num lugar que tem música no centro cirúrgico, não tem música no centro cirúrgico? Vou deixar uma enquete. Boa. Tem time-out? Não tem time-out? Quais processos que vocês têm aí no serviço de vocês que visam impedir que algum erro que vai acontecer não chegue a causar nenhum dano para o paciente? Então comenta aí para a gente sobre esse episódio, sobre essas coisas. E também aproveita e coloca no comentário se você gostaria de ouvir mais sobre isso, para a gente poder produzir mais conteúdo para vocês, sempre visando melhor qualidade assistencial para os nossos pacientes. É isso aí, senhores. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.